Criação de perfis de aparência do usuário. Para criar perfis de aparência personalizados, acesse a janela Perfis de aparência. Aqui você vê os 5 perfis de aparência padrão do Syncro. Sobre a tradução, eu faria uma ressalva quanto ao perfil apagar. Em se tratando de ações sobre elementos de construção, o ideal seria remover ou demolir. Você não precisa acessar essa janela para selecionar o perfil a ser usado quando associar um elemento 3D a uma tarefa. Os perfis podem ser selecionados na barra de ferramentas de acesso rápido de opções. Na primeira caixa temos uma lista de perfis de aparência disponíveis. Tanto os perfis padrão como os perfis que você criar, mas, de fato, você não cria novos perfis de aparência. Os perfis que vamos criar sempre serão cópias dos 5 tipos de comportamento dos elementos 3D. Ou seja, serão cópias modificadas de apagar, manter, instalar, neutro, temporário. Assim sendo, é bom você estar ciente de algumas características destes perfis. Os perfis sempre têm a aparência do início, a aparência ativa, ativar a aparência, que é a aparência durante o tempo da tarefa, e a aparência final. O que é importante saber aqui é o seguinte: a aparência do início só pode ser alterada se o perfil for manter ou apagar. E a aparência final só pode ser alterada se o perfil for instalar ou manter. A ideia aqui é mostrar a construção destas colunas do térreo em 5 fases. A primeira fase, o tempo de armar as ferragens de todas as colunas do térreo, 4 dias. A segunda fase, o tempo de montar as formas, 3 dias. A terceira fase, concretagem, 2 dias. A quarta fase, o tempo de secagem até a remoção das formas, 6 dias, conta com sábado e domingo. Nós não temos as ferragens e as formas modeladas. Toda a simulação vai se resumir às aparências das colunas em cada fase. Os tempos que eu defini são naturalmente fictícios. Eu já modifiquei a tarefa colunas do térreo, subdividindo-a em 5 partes. Da mesma forma como foi feito para os pisos no vídeo 8. Ferragens, montar as formas, concretagem, secagem e remoção das formas. Observe a tarefa secagem, que deve ter 6 dias. Vai incluir um fim de semana. Os fins de semana no diagrama são representados por 2 linhas verticais cinzentas. Uma para o sábado e uma para o domingo. Em opções, você pode configurar esta cor. E pode também, no ribbon, ativar ou desativar sua apresentação. No setor exibição da aba Home, clique aqui para ativar ou desativar. Mostrar dias não úteis. Desativado. Ativado. A tarefa secagem tem 6 dias, mas com o fim de semana, no meio, ficou com 8 dias. Assim, vamos modificar o calendário específico desta tarefa. Primeiro, selecionamos a atividade a ser modificada.
Depois, no lado direito, acessamos a janela Atividades, Propriedades e Atividades. Na aba General, selecione o calendário semana de 7 dias. Nós configuramos este calendário em um outro vídeo desta playlist. Observe como um pequeno detalhe de uma tarefa vai impactar em 20 tarefas subsequentes. Vamos ganhar 2 dias em todas as tarefas seguintes. Confirme. Observe que, uma vez que estamos programando as tarefas por dia, os espaços que vemos entre uma tarefa e outra correspondem às 16 horas da noite entre um dia e outro. A secagem ficou com 2/3 de um dia a mais também. De volta ao problema de criar perfis de aparência personalizados, selecione o perfil Instalar e mude a simulação de crescimento para tipo nada. É o valor default do Syncro. Esta opção passa a valer para todas as atividades atuais, onde os recursos 3D aparecem no início das atividades integralmente e com a cor modificada. Observe que a tarefa sumário colunas está com a associação do recursos colunas. Precisamos remover esta associação para atribuir os perfis que vamos criar às diversas etapas definidas. Para isso, selecione a tarefa sumário colunas De fato, como será apenas uma tarefa, podemos clicar diretamente com o botão direito. E selecione Desatribuir recursos das atividades selecionadas. Você pode usar as teclas Ctrl Shift U. A tarefa sumário está limpa agora. E uma vez que os filtros 3D das colunas estão desativados, elas ficam aparecendo em qualquer data. O controle delas será feito agora nas 5 etapas que definimos. Estou vendo que eu troquei a posição das últimas tarefas, as 2 últimas tarefas. Então vamos criar 5 recursos instalar personalizados para as fases das colunas. Nesta área vazia da janela Perfis de aparência, clique com o botão direito e escolha Add de adicionar. Qualquer perfil que você criar será uma cópia do perfil instalar. Mude o nome deste perfil para Ferragens. Observe que é um perfil instalar. Mas você pode mudar para qualquer um dos outros 4 perfis default. Escolha aqui qual tipo você quer. Selecionando apagar, por exemplo, você poderia alterar a aparência do início, mas não poderá alterar a aparência final. Mas os perfis que vamos criar agora devem ser do tipo instalar. Onde não podemos alterar a aparência do início. Podemos alterar a aparência ativa. Mas para a tarefa ferragens, vamos deixar igual ao valor default de instalar. Simulação de crescimento continua como nada. Observe que a aparência final pode ser modificada.
Podemos repetir o clique do botão direito aqui para criar o segundo perfil. Adicionar. E renomeamos. Mas a janela organiza os nomes em ordem alfabética. E nós vamos querer que estes perfis de aparência fiquem sempre juntos para facilitar sua aplicação. Os perfis vão estar aqui em ordem alfabética. Então, podemos clicar com o botão direito no perfil Ferragens e adicionar o outro perfil. Este vamos chamar de Formas. Da mesma maneira, faremos os outros 3 perfis. Concretagem. Formas remoção. E secagem. Este conjunto de perfis de aparência sempre aparecerão agrupados nesta barra de ferramentas e poderão ser facilmente selecionados aqui. Agora vamos configurar o perfil Formas. Durante o tempo atribuído à montagem das formas, as colunas aparecerão na cor siena, uma cor parecida com madeira. Selecione outra cor para a tarefa Concretagem. E mais uma cor para a tarefa de remoção de formas. Com o botão esquerdo do mouse pressionado, nós giramos o modelo. Com o mesmo botão esquerdo pressionado, juntamente com a tecla Shift, nós selecionamos elementos. Agora seleciono o perfil de aparência Ferragens. Depois selecione a tarefa. Estes 3 passos podem ser feitos em qualquer ordem. Depois use a tecla Ctrl Alt Shift I para associar as colunas à tarefa Ferragens com o perfil Ferragens. Observe que agora as colunas desaparecem quando a data está fora da tarefa Ferragens. Assim, mantenha a linha do tempo na tarefa Ferragens. Selecione as colunas outra vez. Selecione o perfil Formas e a tarefa Formas Montar. Ctrl Alt Shift I para associar. Repita as outras tarefas. Observem que, de um dia para o outro, temos 16 horas de tempo. As linhas verticais representam a meia-noite ou 0 hora. Assim, sempre haverá este espaço entre 2 tarefas.
a não ser que uma delas comece antes da predecessora terminar. Observe como este tempo influencia na simulação. Eu estou usando um passo de 4 horas. O que acontece é que entre uma tarefa e outra, a cor das colunas mudam para a cor original. Mas isto é uma coisa que podemos resolver. Observem também que eu corrigi a posição das tarefas finais aqui. Para resolver o problema da passagem de uma tarefa para outra, precisamos que a aparência final tenha a mesma cor da aparência ativa. Então vamos começar com o perfil de aparência ferragens. Use Ctrl C para copiar o número da cor da aparência ativa. Na aparência final, desative a cor original e na opção cor, cole com Ctrl V a cor ativa. Faça o mesmo para os outros perfis. Ctrl C, Ctrl V. O perfil Formas de Remoção é a última operação das colunas e não precisa mudar a configuração final. O perfil Secagem precisa desta alteração. Agora podemos visualizar outra vez a simulação. As passagens de uma operação para outra estão bem melhor assim. Outra coisa que podemos fazer para melhorar o entendimento das diversas fases é modificar as cores das tarefas no gráfico de Gantt para ficar igual ao 3D. Selecione o perfil Ferragens. Esta é a cor que precisamos copiar. Na tarefa, clique com o botão direito e selecione Mudar cor. Desative Usar padrão e abra a opção Cor de primeiro plano. Aqui não temos um lugar para digitar o número da cor, mas podemos capturar qualquer cor, inclusive esta, com este conta-gotas. Clique aqui e clique na cor desejada. A cor já apareceu aqui. Clique OK. E OK outra vez. Faça a mesma operação com as outras tarefas. E o perfil Formas, que tem esta cor, clique na tarefa com o botão direito e selecione Mudar cor, desative Usar padrão, clique em Cor de primeiro plano, clique no botão Select e clique na cor do perfil. OK e OK. Assim você terá, além das cores dos elementos 3D, as mesmas cores nas tarefas correspondentes.
De volta à janela perfis de aparência, vamos criar perfis para o contrapiso e para as cerâmicas. Um clique para aproveitar este perfil já criado. Mude o nome para contrapiso. Na ordem alfabética, ele foi para o primeiro lugar. Adicione outro. Será o perfil para as cerâmicas. Vamos configurar o perfil cerâmica. A ação será instalar. Para a aparência ativa, vamos usar a cor original da cerâmica. E para a simulação de crescimento, vamos escolher da esquerda para a direita. Selecione agora o perfil contrapiso. O contrapiso tem a mesma cor de cimento da laje. Assim é melhor usar uma cor diferente para a aparência ativa. E para a simulação de crescimento, eu vou usar a direita para a esquerda. Ainda existe uma simulação de crescimento personalizada. Mas esta vamos ver em outro vídeo. Agora, uma vez que o contrapiso e as cerâmicas já estão com os recursos definidos, a melhor forma de editar é usar a aba Recursos da janela própria Atividades. Selecione a linha do contrapiso e abra a janela própria Atividades. Estas janelas têm muitas abas, além da geral, links, recursos, grupos de recursos. Para ver a lista de todas as abas e ativar ou ocultar alguma delas, clique com o botão direito em uma das abas. EVA, por exemplo. São 15 abas e todas estão ativadas. Estamos na aba EVA, Análise de Valor Agregado. Clicando agora em Ajuda, o Help abre na pasta específica desta aba. E nesta aba que trabalharemos com as estatísticas do planejamento. Os textos são selecionáveis e você pode copiar e colar no Google Translator para traduzir. Mas vamos ver a aba Recurso desta janela para a tarefa Contrapiso. Recursos. Selecione o recurso Contrapiso, que é o Slab Grade. E mude o perfil de aparência para Contrapiso. Aqui também os perfis das colunas aparecem agrupados. Contrapiso. Repita esta operação para os pisos cerâmicos.
a evolução do contrapiso e os pesos cerâmicos. Por que este piso está com esta cor? Porque ao selecionar a tarefa do gráfico, selecionamos também o recurso 3D. Então clique em algum lugar da vista e use a tecla Escape. Agora ele não está mais selecionado. Vamos continuar.